Dia, seja bem-vinda à CBN. Bom dia, Cláudia e ouvintes, muito obrigada. Cris, quando a gente foi discutir o tema de hoje, a gente estava falando sobre o que acontece no nosso dia a dia que acaba que sendo armadilhas aí para a gente tirar o foco do que a gente está fazendo e quando chega às vezes no fim do dia você não cumpriu suas tarefas, isso atrapalha demais o nosso ambiente de trabalho, né, Cristina? Como que a gente pode pensar e quais são os malefícios que esse tipo de coisa traz para o nosso dia a dia? Exatamente, Cláudia. Acho que não tem ninguém, principalmente as pessoas que vivem em centros urbanos, que Uhum. estão isentos, né, de estar lidando com intermináveis estímulos externos. Fora os estímulos externos, que são o barulho do próprio local de trabalho, movimentação das pessoas, telefone, Uhum. WhatsApp, tem uma série de coisas. Existem também os estímulos internos, que são os fatores emocionais. A ansiedade, o medo, a tensão, a insegurança e a frustração. Então, por que eu trago isso como fatores importantes? Porque estes elementos, que são os estímulos internos, que eu acabei de mencionar, e os externos, eles contribuem enormemente para a distração do foco. Uhum. Tá? Se uma pessoa está de mau humor, se ela está mais estressada, está fadigada, a capacidade de concentração em uma tarefa, encontrar uma solução criativa para um problema, encontra-se comprometida. Tá? Isso é o efeito de um Claro. aspecto emocional. Mas tem outra questão que acontece muito no mundo corporativo, que eu vejo que tem muitas empresas onde as pessoas, os colaboradores trabalham em salas, em Uhum. pequenos grupos. Sim. São assim, Cada vez mais setores, comum, né, divisão de Cris? setores. Então trabalham 6, 7 pessoas na mesma mesa. Uhum. Então aquele que se levanta, que espirra, que tosse, que atende um telefone, que eleva a voz para falar com clientes, ele está ali envolvido nas suas atividades ou nas suas necessidades, mas isso contribui também para a desconcentração dos colegas de trabalho. É um Uhum. abrir porta, é um fechar, é um falar alto, é uma interrupção que muitas vezes o profissional ele está desenvolvendo um novo aprendizado concentrado numa tarefa, num Uhum. novo desafio. Se chega alguém de fora, interrompe ou lhe é pedido para parar com aquilo e dar atenção a outra atividade, todo aquele processo de construção do aprendizado que tem a ver com estabelecer valor e significado para aquela experiência, ele se desmantela. Não é que ele vai se desmantelar na totalidade, O mas ele não se Cris conclui. e É às isso que eu vezes é o quero dia dizer. inteiro, né? Você não amarra o Não aprendizado, consegue. porque você fez um pedaço do processo, foi interrompido, Uhum. e muitas vezes isso gera frustração, porque você está quase que gerando um insight, você está fazendo uma descoberta E significativa alguém te interrompe. e de repente você é interrompido. São Uhum. coisas que acontecem todos os dias. Eu queria aproveitar aqui Sim, essa nossa conversa, indicar até para quem está aqui nos vendo no sim, pelo YouTube, YouTube, pelo Facebook. ok? O Daniel Goleman, todos conhecem, né? Porque a maioria das pessoas Uhum. conhecem, é um estudioso, eu sou muito fã dele, da área de inteligência emocional, e o foco tem uma total relação com isso, que é um livro chamado Foco, a atenção e o seu papel fundamental para o sucesso. O que o Daniel Goleman fala? Ele traz excelentes contribuições. Tá? A atenção funciona como uma espécie de um músculo, como se fosse um Uhum. músculo mental. Tá. Então, quanto mais você desenvolve, dá atenção, dá prioridade, faz a gestão do tempo, especificamente para determinada tarefa que é necessária naquele momento, você desenvolve esta musculatura. Uhum. Né? Agora, quando você se distrai, deixa a tua mente muito solta, muito à mercê de inúmeros estímulos, esta musculatura não se desenvolve. Certo. Infelizmente, esse dado é muito forte na nossa cultura. Uhum. A maioria das pessoas tem um problema seríssimo com foco. E ele é uma habilidade essencial
e poucas vezes valorizado, levado em consideração, Ô, Cris, né? a gente tem uma pergunta aqui, ó. Opa, A ouvinte Karina diz o seguinte: seria interessante separar o nosso dia por gavetinhas, por exemplo, hora do WhatsApp, hora de conversar com o colega, hora de fazer tal coisa. Seria isso, para não ter que ficar, por exemplo, toda hora olhando o WhatsApp, toda hora nas redes sociais, toda hora. E você vai espalhando, né, Cris? É como se você fosse dissipando assim o é. seu foco. Karina, obrigada pela pergunta, pela participação. Até que poderia ser o ideal. Agora, eu não sei se é possível na Na prática prática, né? poder fazer isso, porque de repente chega o teu chefe na sala, Sim. ou chega um cliente Uma mensagem inesperadamente. importante. Uma mensagem, por mais que você tenha feito um planejamento prévio de organizar a tua agenda por Uhum. atividades, é provável que isso não vá se viabilizar de acordo com o ideal. Tá? O que eu penso é que nós precisamos estabelecer alguns limites. Tá? Tá. Então, deixa eu colocar aqui uma consideração que está me ocorrendo aqui agora. Se eu trabalho numa sala com vários colegas e neste momento, no período da manhã, eu estou fechando uma negociação com o cliente. E isso precisa de uma tremenda atenção. Como é que eu vou fazer esse Dedicação. processo? Uma dedicação, realmente, um foco. Então, não vejo problema nenhum em comunicar aos colegas do grupo, dizer assim, olha, eu estou diante de uma situação assim, vou pedir a colaboração de vocês, tá? Que vocês me ajudem aqui agora com o silêncio, ou pelo menos não me interrompam nesse momento até eu concretizar. Depois que eu concretizar, nós vamos até comemorar, nós Isso. vamos até celebrar, Aham. né, se for possível, Claro. né, esta negociação. Então, acho que a gente pode conversar sim com os colegas, porque Uhum. tem certas coisas que incomodam profundamente. E prejudicam, né? Uma delas é o barulho. Eu vou dar um exemplo bem breve aqui, que antes de vir aqui para a CBN, estava fazendo um atendimento online na minha casa. Tá. Estava quase finalizando o atendimento. Eu tenho um vizinho que ele tem aí vários caminhões. E as leis municipais não distinguem, né? Não, o caminhão tem que ser estacionado em zona residencial ou industrial. Então, esses caminhões vivem lá. Durante a manhã, durante 40 minutos, o dono do caminhão desceu, acelerou o caminhão. Desconcentrou A você. minha capacidade de concentração caiu consideravelmente, porque gera irritabilidade, gera uma preocupação, gera uma tensão com o cliente. Aí eu finalizei o trabalho, estava lendo um pouco sobre esse material do Daniel Goleman, buscando alguns estímulos importantes. E o motorista fechou o caminhão, foi embora e voltou a acelerar. Sabe, são coisas que é humanamente impossível você entrar em estado zen Sim, exatamente, com tanta quando interrupção. acontece coisas dessa natureza. Agora, um ponto que eu quero trazer para os internautas, para os assíduos como eu, das redes sociais, e até confesso, algumas dificuldades, algumas limitações, e o grau de percepção da minha parte em relação a esse ponto vem evoluindo. Muitas vezes, num final de semana, num sábado, no domingo de manhã, depois que eu fiz uma série de tarefas prazerosas em contato com a natureza, eu coloco uma musiquinha e fico zapeando, um tanto no Instagram, um tanto no Facebook, um Faz tanto no bem também. LinkedIn. É gostoso porque eu sempre estou em busca de estímulos, de bons autores, né, de profissionais altamente inspiradores que vão trazer reflexões, insights para o meu trabalho e para a minha pessoa. De repente, eu estou lá excessivamente, tem um momento que fica aquela paradeira geral, nada de interessante aqui. E estou lá eu buscando uma compensação, que às vezes eu estou entediada, não tem nada que fazer, para algo que já venceu o prazo. Já deu. Tá? Então, nós precisamos ser um pouco mais rápidos. Eu busco sites, plataformas inspiradoras. A gente sabe, então nós andamos aí escutando na mídia algumas situações muito delicadas, né, desses sites de fofocas.
quanta gente se debruça em sites dessa natureza, em plataformas, durante parte do dia, tentando obter algum tipo de prazer e satisfação com assuntos que não agregam nenhum tipo de valor, que não geram aprendizagem nenhuma. E aí a pergunta que eu faço, Cláudia, quanto tempo se perde com esse tipo de Pois coisa? é. E aí as pessoas se queixam. Nossa, a vida moderna, nós não temos tempo. É claro que não é possível reinventar o dia para 25, 26 horas. É claro que a vida das pessoas no mundo contemporâneo, ela é mais agitada, mais corrida. Nós temos trabalho dentro de casa, fora de casa, com família, com um conjunto de compromissos. Mas, via de regra, o ser humano perde muito tempo com coisas que não certeza. são essenciais. Com Olhar certeza, para Cris. isso, prestar atenção e se perguntar o quanto eu escolho perder tempo com coisas que Com o não quê? são essenciais e depois eu reclamo da falta do tempo para fazer coisas mais úteis e de valor. Nossa, com certeza absoluta que a gente perde tempo aí e depois acaba se arrependendo. Cristina, muito obrigada pela conversa de hoje e a gente fala sobre outros assuntos aí que interferem diretamente na nossa carreira. Obrigada e até breve. 11